Olá, sejam todos bem-vindos à primeira jornada acadêmica multidisciplinar em Ciências da Saúde. Eu sou a professora enfermeira Giovana Raquel Figueira Coelho e estarei apresentando a temática Contribuições da Teoria Humanística no Cuidado à Mulher que Experiencia o Aborto. Sou graduada em enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão. Sou pós-graduanda em enfermagem na atenção primária com ênfase em estratégia de saúde da família e atuo como docente no Instituto de Educação Santo Agostinho, em Riachão, Maranhão. É importante adentrarmos a respeito do assunto sobre o abortamento antes de darmos início às reflexões teóricas a respeito da teoria humanística. Então, trouxe para vocês aqui um pouco sobre o que é o abortamento, os principais tipos de abortamento, as leis que falam a respeito desse amplo e complexo assunto em saúde e que é de grande relevância e tem sido alvo de muitas discussões ideológicas, culturais, políticas. Então, vamos aqui aprender um pouco sobre o que é o abortamento e como a teoria humanística pode contribuir no atendimento a mulheres que passam por essa vivência. O abortamento ele é definido como a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana de gestação, com determinante de peso do concepto menor que 500 gramas. O abortamento ele é diferente do aborto. O abortamento é o processo que essa mulher está vivenciando, a perda do seu concepto, a perda do seu bebê. Esse é o abortamento, é o processo. Já o aborto é o resultado desse processo, é quando ele já finalizou, nós denominamos como aborto. Mas é muito comum nós vermos na nossa sociedade apenas o uso do termo aborto. Mas eu trouxe para vocês a diferenciação desses dois termos, o que é abortamento e o que é aborto. O abortamento ou aborto, ele é um relevante problema de saúde pública, devido aos seus elevados níveis de incidência em países subdesenvolvidos. Um dos principais fatores para a ocorrência de mortalidade materna no mundo é o abortamento. E, dentre os países subdesenvolvidos que sofrem com esse problema de saúde, inclui-se o nosso país, o Brasil. O abortamento, ele é um assunto complexo, amplo e que envolve diversas causas, dentre elas culturais, religiosas, sociais, econômicas, jurídicas e ideológicas. A sua resolutividade demanda maiores compreensões acerca da sua amplitude e complexidade, e também investimentos em ações educativas e de informação. Nesse contexto, também é importante destacar as desigualdades de gênero, dificuldade de acesso à educação e a falta de alternativas e recursos econômicos. Todos esses fatores, eles são intrínsecos à temática em questão. Mulheres de raça e em situação de pobreza e que residem em áreas marcadas pela marginalidade são as que possuem maior incidência de abortamento. Diariamente, ocorrem cerca de 830 óbitos de mulheres, devido a diversas causas, relacionadas principalmente à hipertensão, hemorragia, infecções puerperais, doenças do aparelho circulatório, parto, puerpério e o aborto. Dentre as causas que se relacionam à gestação e ao parto, 99% ocorrem em países em desenvolvimento. 15% do total das mortes maternas ocorrem devido a complicações do abortamento.
para cada 1.000 mulheres ocorrem 35 abortos, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 2018. Então, é um número bem considerável e que merece a nossa atenção. Quanto aos tipos de abortamento, nós temos vários tipos. Temos a ameaça de abortamento. O abortamento ainda não ocorreu, mas existe essa ameaça de ocorrência. Temos abortamento espontâneo, que se subdivide em precoce e tardio. Nós veremos mais à frente a respeito dessas subdivisões. Temos abortamento acidental, abortamento induzido, o completo, o incompleto ou inviável, também chamado dessa maneira. Temos o abortamento retido, o abortamento infectado, o abortamento habitual ou recorrente, também conhecido dessa maneira, e o abortamento eletivo previsto em lei. Todos esses nós veremos aqui um pouquinho a respeito de cada um. Em relação à ameaça de abortamento, ela ocorre quando uma mulher com gravidez intrauterina viável, confirmada, tem um sangramento vaginal, sem ocorrência de dilatação cervical antes de 20 semanas de gestação. Vale ressaltar que esse sangramento, ele é um sangramento leve, a sua quantidade não é tão exorbitante em relação a um outro tipo de abortamento que nós veremos mais à frente. Então, é importante ressaltar esta informação para melhor compreensão de vocês no decorrer desta palestra. Em relação ao abortamento espontâneo, é quando ocorre o óbito embrionário ou fetal não induzido, ou a eliminação dos produtos da concepção antes de 20 semanas gestacionais. Ele ocorre entre 10% e 25% de todas as gestações. E aqui a respeito do abortamento precoce e tardio, que são subdivisões do abortamento espontâneo, o precoce ele vai ocorrer antes da 13ª semana gestacional. Já o tardio ocorre entre a 13ª semana e a 22ª semana gestacional. Trouxe aqui para vocês para melhor compreensão acerca dos tipos do abortamento espontâneo. É importante destacar também que esse abortamento espontâneo, ele ocorre principalmente devido ao desenvolvimento inadequado do feto, o que envolve diversos fatores. Eu trouxe para vocês alguns fatores de desenvolvimento inadequado do feto, seja por alterações cromossômicas ou alterações uterinas, quedas nos níveis de progesterona, alterações nos hormônios tireoidianos, doenças virais e bacterianas, doenças autoimunes e consumo de drogas. Também estes são fatores relacionados, ao desenvolvimento inadequado do feto, que, consequentemente, poderá acarretar um abortamento espontâneo. Todas essas causas estão relacionadas a esse tipo de aborto. O abortamento acidental, ele ocorre de maneira involuntária, resultante de uma experiência traumática vivenciada pela gestante, ou seja, envolve a presença de fatores externos, como quedas de escada, atropelamentos, espancamentos, acidentes de trânsito, sustos e escorregões. Então, nós percebemos que é um acontecimento de maneira involuntária devido à presença de fatores externos. Este é o abortamento acidental. Já o abortamento induzido, quando é realizado, um procedimento para interrompimento da gravidez. Ele pode ocorrer devido a alguns fatores. Seja a escolha própria da gestante, a gestante tomou essa decisão de fazer esse aborto, de realizar esse procedimento, que é o abortamento induzido, ou seja, por abusos contra a autodeterminação dos seus direitos sexuais, no caso de abortos forçados ou estupro.
risco à saúde da mulher, inviabilidade de vida extrauterina e também má formação congênita. São esses os fatores que podem conduzir, que podem acarretar o abortamento induzido. Quando isso ocorre, em âmbitos hospitalares, ele é realizado através de 2 procedimentos, de 2 categorias, seja no âmbito cirúrgico ou pelo consumo de pílulas abortivas. No procedimento cirúrgico, pode ser realizado a aspiração a vácuo, sucção ou dilatação e evacuação. Esses procedimentos são realizados entre a 6ª semana gestacional e a 16ª semana de gravidez, entre a 6ª e a 16ª semana. Já o consumo de pílulas abortivas, que são medicamentos que bloqueiam os hormônios da gravidez, fazendo com que o próprio organismo da mulher esvazie o útero, a cavidade uterina, é feito até a 12ª semana gestacional. Então, esses são alguns dos procedimentos que podem ser realizados, que são realizados para que haja o abortamento induzido. Em relação ao abortamento inevitável ou incompleto, é quando apenas parte do conteúdo uterino é eliminado, ou seja, a mulher sofreu esse processo de abortamento, mas ainda possui conteúdo, não foi expelido todo o conteúdo uterino. Então ela pode apresentar sangramento maior do que na ameaça de aborto, né? Aquele primeiro que nós vimos dentre as categorias, dentre a categoria dos tipos de abortamento, né? Nós vimos anteriormente a ameaça de abortamento, que também possui um sangramento, só que aqui no abortamento inevitável e incompleto, esse sangramento é maior. O colo do útero da mulher encontra-se aberto, ela pode sentir dores, né? E para que ocorra, né, a retirada desse restante de conteúdo uterino, né, o resto desse conteúdo uterino seja eliminado, é feito alguns procedimentos. Os principais são a aspiração manual intrauterina e a curetagem, que é a raspagem da parte interna do útero, para que seja retirado esse conteúdo uterino. O abortamento retido é quando o colo do útero permanece fechado e a mulher não apresenta perda sanguínea. Entretanto, o embrião não apresenta sinais de vida. Então, este é um abortamento retido. Para que haja a retirada desse embrião, é necessário que seja feita a aspiração manual intrauterina, como nós vimos também aqui no abortamento incompleto. Ou a utilização de medicamentos para que ocorra a dilatação do colo do útero e seja expelido o embrião. Temos também o abortamento infectado. Ele é comum em casos de abortamentos ilegais, abortamento incompleto e sinais de infecções bacterianas. Apresenta sinais de infecções bacterianas. A mulher pode apresentar febre, dores e também ocorre a eliminação de pus através do colo uterino. O abortamento habitual recorrente, abortamento habitual ou recorrente, aliás, é quando 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos ocorrem antes da 22ª semana gestacional. Isso não é comum, nós temos que avaliar as causas desses abortamentos recorrentes. A mulher já sofreu 3 ou mais abortos espontâneos antes da
segunda semana gestacional. Então, se isso ocorreu, é preciso haver uma investigação detalhada para saber as causas desses abortos espontâneos. Segundo as diretrizes da atenção humanizada ao abortamento, os riscos de a mulher ter um novo abortamento é maior dentre as que já tiveram um aborto. Essas chances aumentam conforme eleva-se a quantidade de abortos anteriores, ou seja, quanto maior for o número de abortos sofridos por essa mulher, maiores são as chances dela continuar sofrendo esses abortos espontâneos. O abortamento eletivo previsto em lei. São abortamentos solicitados em casos de estupro, risco de vida para a mulher ou feto anencéfalo, e também o feto anencéfalo é quando esse feto apresenta ausência total ou parcial da calota craniana e o cérebro. Nesse caso de aborto eletivo, apesar do aborto ser provocado, não se configura como um crime em casos em que a mulher tenha sido vítima de estupro ou que ela esteja sofrendo risco de vida ou de bebês anencéfalos, certo? Ele é feito através do uso de medicamentos, através também do AMU, né, que nós vimos, que é a aspiração manual intrauterina, e também através da curetagem. São esses os procedimentos realizados para fazer o abortamento eletivo. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, no entanto, que não deve ser considerado igualmente como aborto a interrupção terapêutica induzida na gestação de um feto anencéfalo. O procedimento é efetuado pelo Sistema Único de Saúde. Eu trouxe essa informação para vocês, que não é considerado igualmente como aborto a interrupção terapêutica, né, induzida da gestação de um feto anencéfalo. Antigamente era considerado um tipo igualmente como aborto, mas desde 2018 não é mais considerado. Eu trouxe essa informação a título mesmo de atualização. No Brasil, o aborto ele é definido como prática ilegal nos artigos 124, 125, 126 e 127 do Código Penal brasileiro. No artigo 124 dispõe que o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento é uma prática ilegal, podendo sofrer pena de 1 a 3 anos de detenção. Já no artigo 125, é ilegal o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, podendo sofrer pena de 1 a 3 anos. Podendo sofrer pena de 3 a 10 anos de reclusão. Então, esses são os tipos de aborto, são os casos em que o aborto é crime, tá? Trouxe para vocês aqui esses artigos. No artigo 126, é crime o aborto provocado com consentimento da gestante. Se a gestante não for maior que 14 anos, não possuir distúrbios mentais, e ter o consentimento é obtido mediante fraude grave ou ameaça ou violência. Então, nesses casos aqui, se a gestante não for maior de 14 anos e não tiver esses outros fatores aqui, ela irá sofrer a pena de 1 a 4 anos de reclusão. O aborto provocado com consentimento da gestante é crime, podendo chegar a 1 a 4 anos de reclusão. Só vai ter essa exceção se apresentar estes fatores. Tudo bem? No Brasil, o aborto praticado na forma qualificada também é crime.
Como é esta forma qualificada? Quando a gestante sofre lesão corporal de natureza grave ou pode mesmo chegar à morte. Ocorre a pena aumentada 1/3 em relação aos artigos 125 e 126 no aborto qualificado, quando a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e quando a gestante morre, chega a morrer devido a esse abortamento, a pena é duplicada em relação aos artigos 125 e 126, como vistos anteriormente. Todas essas informações foram retiradas do Código Penal Brasileiro, Brasil, 1940. Então, estes são os casos em que o aborto é uma prática ilegal. Conforme o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, o aborto somente é permitido em casos de risco de vida materna e em casos de estupro, sendo precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Somente nesses casos é que o aborto é permitido aqui no Brasil. Quais os fatores de risco, para a ocorrência do abortamento espontâneo, que é um dos grandes índices que nós temos? Idade maior que 35 anos, histórico de abortos prévios, alterações cromossômicas, etilismo, tabagismo, baixa escolaridade, traumas, uso de drogas ilícitas, agentes infecciosos, estressores físicos, exercícios extenuantes, viagens frequentes, doença crônica descompensada, como por exemplo o diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica, útero retrovertido e traumas leves, são fatores de risco para a ocorrência de abortamento. Entre os meses de janeiro a junho de 2022, houve um total de 34.992 casos de abortos espontâneos no Brasil. Eu trouxe aqui esse número para vocês, conforme Santos et al. 2022. Esse alto número de casos de abortos espontâneos no Brasil. E em relação, nesse mesmo período, houve um total de 1.004 registros de abortos realizados por razões médicas, no caso de abortos induzidos. Então, são números bem alarmantes e é preciso atentar para as necessidades dessas mulheres, tanto no momento em que passam pelo abortamento, quanto no período posterior ao aborto, É preciso ter uma atenção especial. Por quê? Porque o aborto ele possui suas consequências para a mulher, para a família, para a sociedade em geral. Os impactos do luto ligados à perda perinatal precoce consistem em um problema expressivo para a sociedade. Por isso que o aborto tem sido alvo de muitas discussões culturais, ideológicas, religiosas. Quando uma gestação é interrompida pela perda do bebê, dá-se início a um processo de luto diferenciado a ser enfrentado pela mãe e pela família. Imagine a situação dessas mulheres que sofrem abortos espontâneos e que anseiam pela chegada do seu filho. Às vezes são mães de primeira viagem, então com certeza é um momento muito delicado. A mulher se encontra muito fragilizada e a sua família também. Por isso que é importante nós atentarmos para esta temática. A interrupção de uma gestação pode modificar o funcionamento do corpo da mulher, uma vez que apresentam efeitos debilitantes na saúde física e psicológica. Mulheres sofrem quando vivenciam essas experiências, seja fisicamente, seja psicologicamente, essas mulheres irão sofrer consequências, querendo ou não. Essa é uma triste realidade que todas as mulheres que sofrem esse acontecimento passam. Elas sofrem psicologicamente, sofrem fisiologicamente e é necessário nós
nos atentarmos, como profissionais de saúde, às nossas condutas diante dessas demandas que podem surgir nos serviços de saúde. Precisamos estar preparados para assistirmos essas mulheres da melhor maneira possível. A mulher que sofre o abortamento espontâneo, ela vai sofrer sensações de perda, sensações de culpa, complicações para o sistema reprodutivo, vai necessitar de uma atenção técnica adequada. Cerca de 10% a 15% de mulheres que engravidam, elas sofrem abortamento espontâneo. São dados ainda de 2011, mas já eram dados bem significativos, o que nós percebemos que não mudou para dados mais recentes. Já as hospitalizações devido ao abortamento induzido envolve principalmente causas, seja por falta de planejamento reprodutivo, muitas vezes pela ausência de informação acerca da anticoncepção, dificuldades de acesso e inadequações no uso de métodos contraceptivos, ausência de acompanhamento pelos serviços de saúde, resultado de estupro por desconhecido ou pelo próprio parceiro. São fatores que estão relacionados ao abortamento induzido. Ainda sobre o aborto e as suas consequências, quando a mulher experiencia esse momento, ocorre uma descarga psíquica, o que vai envolver sentimentos de culpa. A mulher muitas vezes pode se sentir culpada pela ocorrência daquele aborto. Ela pode sentir medo, seja medo de que quando engravidar novamente ocorra um novo aborto. Ela possui esses medos. E também dificuldades para encontrar atendimento respeitoso, conforme Gomes 2021, é responsável por uma descarga psíquica, um peso emocional nessa mulher. Porque às vezes, no caso de mulheres que decidem realizar um aborto, seja de forma legal ou de forma ilegal, que infelizmente essa é uma realidade, é vista muitas vezes com um olhar de preconceito, de julgamento. Então, independentemente se o aborto foi espontâneo ou foi induzido, essa mulher vai sofrer. Ela vai sofrer, hora ou outra, sentimentos de culpa, porque mais à frente nós veremos autores que falam a respeito disso. A mulher que sofre o aborto, que passa pelo processo do abortamento, ela sim vai sofrer alguma consequência mental, psicológica, principalmente envolvendo os sentimentos de culpa. Quando ocorre abortamento espontâneo, os transtornos psicológicos podem ocorrer após um mês do acontecimento, marcados pela depressão, que consequentemente vai ocasionar ganho de peso, sono e repouso prejudicados, indisposição, raciocínio lento, pensamentos e tentativas suicidas. Mulheres também podem sofrer todas essas consequências devido à ocorrência de um abortamento. Também é comum um transtorno de ansiedade após a ocorrência do aborto. Mulheres podem sofrer com um transtorno de ansiedade, sentimentos de angústia, de medo, aflição, mas eles vão diminuindo conforme o passar dos dias, dos meses. Esses sentimentos podem não ser mais percebidos. Já o transtorno de estresse pós-traumático, ele também pode ocorrer. A mulher fica assustada, fica angustiada, com medo, sempre, às vezes também em decorrência de ter sido mal atendida, mal assistida durante o período de hospitalização, no caso de mulheres que praticam aborto ilegal, e isso é comum. A mulher pode ficar traumatizada devido à assistência prestada, e independentemente do abortamento ter sido espontâneo ou induzido, vai ouvir
vai haver sentimento de culpa e essa mulher vai sofrer conflitos internos, conforme Santos et al. 2022. O sentimento de culpa, infelizmente, sempre vai estar sobre esta mulher. Ela sempre vai sentir, independentemente do tipo de aborto, ela vai se sentir culpada. No caso de abortamento espontâneo, a mulher pode pensar o que ela poderia ter feito de diferente, o que ela poderia ter feito para evitar a perda do seu bebê. E no caso de um abortamento induzido, mulheres que optam por esta prática, hora ou outra também podem se sentir culpadas e irão sofrer conflitos internos. Então é necessário nós nos atentarmos para a assistência que iremos prestar diante de casos como esse. Algumas políticas públicas de atenção à saúde da mulher eu trouxe aqui também para vocês, para nós analisarmos a evolução da assistência à mulher, do cuidado, da preocupação em assistir essas mulheres. Antes da criação das políticas públicas que existem atualmente, o corpo da mulher era considerado apenas como um instrumento de satisfação sexual e de reprodução. Então não haviam políticas públicas voltadas para a saúde da mulher que atendessem todas as suas necessidades. Seus direitos eram negligenciados e não havia nenhuma política de defesa deste segmento. Os centros de cuidado à mulher que foram sendo criados focavam apenas no âmbito obstétrico puerperal, para controle do índice de natalidade e crescimento demográfico, que eram considerados pelos governantes da época como fatores de aumento da pobreza e das demais questões sociais. Em 1974 surgiu o Programa de Saúde Materno-Infantil, visando proteger a mulher durante todo o período gestacional e atender ao feto até certo tempo. E também, em 1977, foi criado o Programa de Prevenção à Gravidez de Alto Risco, que visava prevenir doenças, considerando apenas os riscos obstétricos e sexuais. Então, nós vimos aqui uma limitação das reais necessidades das mulheres. Em 1984, nós percebemos a evolução. Ocorreu a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, em que já abrangia novas questões como ações educativas, preventivas, diagnóstica, de tratamento, recuperação, assistência também ginecológica, pré-natal, parto, puerpério, climatério, planejamento familiar, assistência à saúde no caso de infecções sexualmente transmissíveis, de câncer de colo de útero ou de mama, dentre tantas outras necessidades. Nós já vimos aqui uma amplitude no atendimento a essas mulheres, no cuidado a essa mulher, uma atenção bem mais ampla em comparação às políticas anteriores. Em 2000 foi criado o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, a PHPN, visando reduzir as altas taxas de mortalidade materna, perinatal e neonatal através de uma assistência de qualidade que priorizasse o resgate da dignidade e das práticas naturais durante o momento do parto. Em 2003 foi criada a nossa querida Política Nacional de Humanização, visando a melhoria do atendimento em todos os níveis de atenção à saúde, ajudando no aperfeiçoamento da qualidade da atenção e da gestação dos serviços de saúde. Em 2004, ocorreu a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, objetivando a implementação dos princípios do Sistema Único de Saúde, como a universalidade, integralidade e a equidade, conforme a Lei 8.080 de 1990, visando aplicar ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação, considerando as dimensões biopsicossociais e de forma continuada interligar todos os níveis de complexidade do SUS.
Então, aqui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher já vem visando atender às dimensões biopsicossociais. A mulher não é só a doença, ela tem necessidades fisiológicas, ela tem necessidades mentais, necessidades espirituais. Então é uma visão bem ampla, uma visão holística, bem diferente das outras políticas que foram criadas inicialmente, que visavam apenas o âmbito obstétrico, puerperal, mas aqui nós já vemos uma política que atende de maneira integral, de maneira universal, às demandas das mulheres. Em 2009 ocorreu o fortalecimento dessa política. As suas diretrizes foram reafirmadas, visando a humanização e a qualidade assistencial, a resolutividade das ações dos profissionais de saúde e o reconhecimento de questões e reivindicações dos direitos das mulheres, bem como o incentivo ao autocuidado dessas mulheres. Em relação aos aspectos da Política Nacional de Humanização quanto ao aborto, envolve questões relacionadas ao acolhimento, a importância do acolhimento dessa mulher que passa por esse processo, diagnósticos das reais necessidades de cada usuário, o emprego de tecnologias apropriadas para a terapêutica, a inclusão de orientações sobre o planejamento familiar, a escolha e a adoção de um método contraceptivo adequado a cada situação também faz parte dessas diretrizes, desses direcionamentos que a Política Nacional de Humanização traz para o atendimento de mulheres que passam pelo abortamento. A nossa querida teoria humanística. A teoria de Josephine Peterson e Loretta Ziderard, de 1979, ela se fundamenta em uma abordagem humanista e permite a compreensão do acolhimento na relação entre usuário e profissional e a construção de vínculos mediante uma escuta qualificada e solidária, atenta aos sofrimentos pela viabilidade do exercício clínico ao planejamento de ações coletivas e relacionais. Vamos compreender melhor do que se trata essa teoria humanística. Trata-se de uma enfermagem humanística em que os seres humanos representam a equipe de enfermagem. A equipe se encontra com o cliente para um vir a ser a partir das experiências vividas. O profissional enfermeiro vivencia o estar com e o fazer com, cujos objetivos é proporcionar o bem-estar e o estar melhor ao cliente. Uma teoria belíssima que considera o outro, que considera o bem-estar e o estar melhor da cliente. Com toda certeza, essa teoria tem muito a contribuir com o atendimento a mulheres que passam por esse processo do abortamento. Por quê? Essa teoria ela envolve 5 fases do processo de cuidar. E para gerenciar este cuidado, o profissional, enfermeiro e toda a sua equipe, devem estar preparados para conhecer intuitivamente ao outro, conhecer cientificamente o outro e comparar as realidades múltiplas, examinar os dados e a experiência do paciente à luz do conhecimento científico. Então, primeiramente, o profissional enfermeiro ele deve chegar ao conhecimento. Depois, ele deve conhecer intuitivamente o outro, para depois conhecer cientificamente o outro, comparar as duas realidades, examinar os dados, para chegar à luz do conhecimento científico. Uma teoria maravilhosa que considera o outro, que considera a ciência e que considera a relação dessas realidades para chegarmos a um resultado positivo, a uma assistência efetiva e de qualidade e que forneça a humanização assistencial. A teoria humanística e o cuidado à mulher que experiencia o aborto.
Essa teoria, ela valoriza a necessidade da interação humana. Ela promove uma assistência segura, efetiva e holística a essa mulher, a esse público. Incentiva o desenvolvimento de habilidades e competências emocionais, respeitando as crenças, valores éticos e morais da cliente diante da relação assistencial. Isso é um âmbito muito importante, considerar as crenças, os valores éticos e morais da cliente. É importante, como profissionais de saúde, saber dividir, né, as suas crenças das crenças do outro. Então, nós temos que ter esse respeito, temos que desenvolver habilidades e competências emocionais diante do nosso atendimento a esse público que está vivenciando algo tão complexo e que abrange tantos fatores, questões sociais, culturais. Valorizar a necessidade da interação humana. Esse é o ponto-chave, é a relação entre profissional, enfermeiro, equipe de enfermagem, equipe multiprofissional com o cliente, com a cliente, ou seja, valorização da interação humana, do elo, da confiança. Isso é belíssimo. É necessário a criação de novas estratégias de educação continuada que enfatizem a humanização assistencial. Assistência de qualidade promove respeito e promove vínculo entre enfermeiro, cliente e a família, a rede de apoio dessa cliente, através do diálogo vivido, ou seja, a escuta qualificada, ouvir essa mulher, ouvir seus sentimentos, seus anseios, o que ela pensa, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela acredita, aquilo que ela necessita naquele momento, é o ouvir. O foco da teoria humanística está na escuta qualificada, em o profissional ouvir a sua cliente, o seu cliente. Claro que nós não podemos deixar de fora a rede de apoio dessa mulher, que é o familiar. Seus familiares também sofrem juntamente com ela. Então, essa teoria vem para fortalecer o vínculo entre profissional, cliente e rede de apoio. A equipe de saúde e o atendimento ao abortamento. Violência obstétrica é um tema que também está relacionado a este assunto. Violência obstétrica é o termo utilizado para designar qualquer ato de violência direcionado à mulher grávida em processo de abortamento também, parturiente ou puérpera, ao seu bebê ou aos seus familiares, sendo praticado por profissionais de saúde durante a assistência que desrespeite à sua integridade física, mental, aos seus sentimentos, opiniões e escolhas. Então, se eu estou atendendo, se a minha equipe está atendendo uma paciente que está em processo de abortamento, no caso, por exemplo, de um abortamento induzido, e eu desrespeito essa paciente, seja de maneira física, mental, se eu não considero seus sentimentos, suas opiniões e suas escolhas, eu estou praticando a violência obstétrica. A violência obstétrica não se restringe apenas ao fato de um pré-natal, de um parto, de um puerpério, não, também é considerado violência obstétrica qualquer tipo de desrespeito à integridade dessa mulher, seja física, mental, no caso de abortamento. Então, é importante destacar esse relevante tema, que a violência obstétrica também está relacionada ao processo de abortamento. O efeito do processo de abortamento, ele provoca angústia, medo, dor e necessidade de acolhimento nessa mulher. Para isso, é necessário que haja uma humanização assistencial a fim de atender as necessidades básicas dessa mulher. Uma mulher que está angustiada, que sente medo, que sente dor, que sente necessidade de apoio, de acolhimento, ela precisa ter essas necessidades básicas atendidas.
por meio de orientações, conforme forem necessárias, né? Dando informações para essa mulher, informações que são importantes para a sua recuperação, o que proporcionará a qualidade desse cuidado prestado a essa mulher. O acolhimento e fornecimento de informações devem ser praticados. Como as minhas considerações finais neste momento, o foco é o acolhimento e informação e o fornecimento de informações devem ser postos em práticas. A promoção de assistência durante todo o contato com a mulher que vivencia o abortamento deve ser praticado. Eu tenho que promover a melhor assistência possível a essa mulher que está passando por esse momento de fragilidade, através de uma escuta privilegiada e de qualidade, evitando julgamentos, evitando preconceitos, comentários desrespeitosos, considerando esse momento tão delicado que essa mulher, a sua família, sua rede de apoio está vivenciando, promovendo uma relação de confiança com a cliente e a sua rede de apoio. É necessário ter conhecimento sobre todo o processo que envolve o acolhimento e a assistência de uma paciente que experiencia o aborto. Isso é de responsabilidade tanto do enfermeiro quanto da equipe de enfermagem, tanto a equipe multiprofissional. Eles têm que ter o conhecimento acerca desse processo, do que envolve, quais são as questões, quais são as consequências desse acontecimento na vida da mulher, o que é que ela está sentindo, o que é que ela pode sentir. Então, eu preciso conhecer todo o processo que envolve esse acolhimento diante do acontecimento de um aborto, experienciado por essas mulheres. Precisa-se também desenvolver protocolos de atendimentos cada vez mais holísticos que considerem a mulher como um todo, que busque atender todas as suas necessidades. A adoção de medidas de cuidados eficazes e a percepção do valor do ser humano é imprescindível diante de uma assistência que respeite essas mulheres. Preciso perceber o valor do ser humano. Então, isso é maravilhoso diante de uma situação complicada, de uma situação tão complexa e que envolve tantas consequências, principalmente nos âmbitos físicos e psicológicos, e por vezes espirituais também dessas mulheres. Eu preciso adotar medidas e cuidados eficazes, a fim de amenizar as chances de que esse sofrimento que esta mulher, que a sua rede de apoio estão passando, diante de uma perda gestacional, não se agrave. Para finalizar, eu encerro com esta imagem, em que uma mulher, uma paciente, está de mãos dadas com um profissional de saúde. Este é um acolhimento. Ela sinaliza o apoio, ela sinaliza a preocupação com o outro, ela sinaliza o fato de que eu estou pronto para lhe ouvir. Me conte seus anseios, me conte os seus medos, me conte o que aconteceu. Eu estou aqui para poder dar o meu melhor a você, a fim de proporcionar o enfrentamento dessa situação tão difícil que eu sei que você está passando. Então, o acolhimento, o ouvir, ou seja, a escuta qualificada, são o foco da teoria humanística, que tem muito a contribuir para a melhoria do cuidado prestado a mulheres que vivenciam, que experienciam o aborto. Eu agradeço a todos vocês que estão participando da primeira jornada acadêmica multidisciplinar em Ciências da Saúde. Agradeço também a toda a equipe organizacional deste tão relevante evento. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco acerca desta temática tão relevante em nossa sociedade. Estas são algumas das referências utilizadas e o meu muito obrigada.